Jesus. Graças a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. Que leitura? Lendo a Bíblia em 100 dias. Creio que não existe leitura mais nobre do que esta, em poder ler a palavra de Deus. Isto é um privilégio podermos ler a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, nos ensina, que o Espírito Santo possa nos ensinar, que nos faça lembrar, que possamos fazer uma boa exegese, meu Pai. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a fazer uma boa interpretação, que venha a ser uma leitura, meu Pai, produtiva, para a glória do Teu nome. Todo mal, meu Pai, tudo aquilo que queira roubar a nossa concentração no momento da Tua leitura, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu te peço graça, força, em nome de Jesus. 47 de 100, 47º dia de 100. Neemias do 11 ao 13. Relação dos judeus que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10, para que habitasse na cidade santa, para que habitasse na santa cidade, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E esses são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, o sacerdote, os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão habitaram, pois em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Zefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maceias, filho de Baruque, filho de Col-Oze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita, todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém. Foram 468 homens valentes. E esses são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Salai, 928, e Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade, dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Gerão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas Semaías, filho de Azube, filho de Aziracão, filho de Azabias, filho de Buni, e Sebetai, e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus,
e Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abada, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum, todos os levitas na santa cidade. Foram 284, e os porteiros Acube e Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas 172, os que habitam na cidade de Judá. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ófel, Ezia e Gispa, e presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, dos cantores, ao servo da casa de Deus, porque haviam mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabizel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, em Bet-Palete, e em Azar, Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, em Ziclag, em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, e em Laquis, e nas suas terras, e em Zeca, e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micamás, e Aia, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artifícios, e alguns levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Vem comigo na palavra, tudo pela graça. Neemias capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua, e foram os levitas Jesua, Binui e Cadmiel, Seribias, Judá e Matanias. Estes e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni e seus irmãos estavam de frente dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasabe. Eliasabe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías e Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias e Joanã. De Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Alim, Adna, de Miraiote e Ucai, de Ido, Zacarias, de Ginitom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim, e de Moadias, Pitai,
de Bilga, de Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, e Amoque, e Éber, de Uquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe, inscrito como chefe das casas dos pais, Joiada, e Jonã, e Jaduã, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefe das casas dos pais, no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Bequebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda, as tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria. A fim de fazerem a dedicação com alegria. Minha régua aqui, achei. Forte isso, hein? E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como as aldeias de Netofá, como também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e Azamavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas, e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei dos grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mamai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos, músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. E indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiam as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, das bandas do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, da torre de Ananel e a torre de Meá, até a porta do gado, pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Mazeías, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maceias e Semaías e Eliázer e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezarias, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício, e se alegraram, porque Deus o alegrara.
com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre, por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiro, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias remove diversos abusos. Vem comigo na palavra. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldade em bênção. Meu Deus, forte isso, né? Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim em Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros, e Selemias, o sacerdote, e Azadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Isacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis.
e se lhe encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando às portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que não a abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes, e protestei, pois, contra eles. Ele disse: por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos. E o fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Meu Deus, forte isso, ó. Então Neemias falando para o povo ali, usando Salomão como exemplo, né? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joída, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Glória a Deus. Então terminamos o livro de Neemias, certo? Ok? De Neemias. O livro de Neemias são 13 capítulos. Glória a Deus. Agora nós vamos ler Esther. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Amém? Capítulo 5. Capítulo 5. Bora lá. O banquete de Assuero.
O livro de Esther. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Rei Assuero. E naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores, senhores das províncias, estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã. Desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul, celeste, pendentes, e cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Achei interessante algum ponto aqui, ó. E os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez o banquete para as mulheres da casa do rei, da casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigatá, Abagatá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então a Bíblia fala que Vaste era bonita, formosa à vista. E o rei Assuero mandou chamar Vaste. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Adina, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, e se assentavam os primeiros no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer, da rainha Vaste. Por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia
deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos, porque a rainha é exemplo, né, para as outras mulheres. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, olha o conselho que eles deram para o rei, né? Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, e seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres deram honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, ou dialeto também, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Assuero casa com Ester. Passado essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vistas, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, bonitas, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassah, né? Que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses.
porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses, olha só a preparação para as mulheres se apresentarem para o rei. 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava, ele dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, e eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, se fosse chamada por nome. Achei interessante que 12 meses, né, elas se prepararam ali para entrar na presença do rei. Tratamento de beleza, de preparação. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse: Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther. E deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo. Olha a estratégia, né? Mardoqueu falou para Esther. Como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Mardoqueu sempre atento ali. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos, do rei, dos guardas da porta, Bigatã e Teres grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, quer dizer, foi registrado. O que Mardoqueu fez em favor do rei foi registrado. Foi registrado. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos, os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, a Amã, glória a Deus, minha digníssima esposa entrou na live. Deus abençoe, está nos acompanhando nesta Lendo a Bíblia em 100 dias. Amém? Nós já estamos partindo aqui para
o final pela graça de Deus. Deus te abençoe. Vamos dar continuidade aqui. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã, se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, a fúria do inimigo contra o povo judeu, né? A Thalia também, lembra a Thalia? A Thalia quis também destruir todos os judeus. Amã agora, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei, Assuero se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã, essa prata é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do reino no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançastes a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, 13 do 10º mês, é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. A consternação e tristeza dos judeus. Consternação. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, que ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias e aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido,
como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançares a perder. Também lhe deu a cópia das leis escrita que se publicara em Susã para o destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber essas palavras, a saber a Ester, as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, neste 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparia na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, forte isso, hein? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai parecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejua por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. E sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Qual é a tua petição? E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, vem o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantava nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que os tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais a Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei,
Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeras, sua mulher, todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entre alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Esther capítulo 5, do 1 ao 5, agora para finalizar Romanos, do capítulo 5 ao 6, amém? Amanhã nós continuamos a leitura 48 de 100. Do capítulo 6 ao 10. Amém? Vamos lá. Romanos 5 ao 6. A justificação pela fé e paz com Deus. Amém? 5 e 6. Glória a Deus. Já estamos concluindo a nossa leitura com a graça de Deus. Tudo pela graça. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, é lindo isso. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é forte. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então, a morte de Jesus Filho, a cruz, a crucificação de Jesus, o sacrifício expiatório. Então, a cruz nos trouxe reconciliação. Isso aqui é lindo. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado,
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura aquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso aqui é lindo. Rabassou, decanta, rabassou. Eu vou repetir. Nós já estamos terminando, mas isso aqui é lindo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Último capítulo, capítulo 6. Amém? De Romanos. Gostoso fazer essa leitura de Romanos, né? Romanos, ele traz essa mensagem também salvífica, né? A questão da soteriologia, a doutrina da salvação. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, na cruz? Morremos para o mundo e nascemos de novo. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado,
por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estáveis livre da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que lindo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluímos a nossa leitura, terminamos a nossa leitura, finalizamos a nossa leitura. 47 de 100, 47º dia de 100, tudo pela graça, só foi possível pela graça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta leitura abençoada. Obrigado, Senhor Jesus. Te agradeço por este momento, por o Senhor ter concedido este momento e por o Senhor ter concedido, através do Espírito Santo, graça, força, motivação, para que pudéssemos finalizar essa leitura. Eu te agradeço e te peço que o Espírito Santo faça nos lembrar dessa leitura na hora certa e no momento certo para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.